Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Mente Aberta. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Você tem a sua Bíblia em casa, com certeza, às vezes tem no seu celular, a Bíblia impressa, mas você sabe que várias pessoas precisam ler a Bíblia, mas são cegas, são deficientes visuais. Como o deficiente visual tem acesso às Escrituras? Bom, eu converso hoje com o pastor Marcos Louveira. Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil e vai nos falar sobre a Bíblia em Braille. Pois é, a Bíblia em Braille. E você vai, inclusive, ter acesso agora à Bíblia em Braille aqui no nosso estúdio. Então não perca o nosso programa Mente Aberta, que já está no ar. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no quartel, no exército, quando um amigo, estava no companheiro de quartel lá, me deu uma Bíblia. A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia era uma capa meio vinho, uma capa dura. E a primeira vez que eu abri aquela Bíblia, eu comecei a ler aquilo ali, as palavras que estavam naquele livro mexeram no meu coração, acabaram comigo. Eu comecei a chorar e me entreguei a Cristo. A importância da palavra de Deus na minha vida foi indescritível. Mas eu sabia ler, eu tinha acesso, pela visão ao texto escrito. E as pessoas que não conseguem enxergar, não conseguem ver, como é que faz? Bem, o pastor Marcos Louveira está com a gente aqui com a sua Bíblia em Braille. Pastor Marcos, que ministério sensacional da Sociedade Bíblica do Brasil. Quero parabenizar ao senhor, e a toda a Sociedade Bíblica por trazer a palavra de Deus a nós. Agora, quero parabenizar mais ainda pela Bíblia em Braille. Que iniciativa sensacional! A SBB, desde a sua fundação, 1948, sempre esteve preocupada em fazer um trabalho de tal maneira que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, em diversos formatos, e todas as pessoas têm esse direito. Obviamente, incluímos os deficientes visuais. Então, em 1954, foi a primeira iniciativa, o primeiro trabalho, quando começamos a importar de outros países alguns textos bíblicos, porções da Bíblia em Braille, em português. Na década de 1990, então, efetivamente, a SBB começou um novo projeto, porque importar de fora não é a mesma coisa que você fazer o trabalho em casa, no nosso país. O início foi difícil, graças à iniciativa de uma deficiente visual chamada Paula França. Essa jovem, na época, então, cega, crente em Cristo Jesus, teve a sua experiência com Cristo, sentiu o desejo muito forte no seu coração em disponibilizar a Bíblia para todas as pessoas que, como ela, também se sentiu no direito. E ela, então, procurou a Sociedade Bíblica do Brasil. Naquele início da década de 90, o reverendo Luiz Antônio Giraldi era o diretor executivo. Ele aceitou o desafio, levou para a diretoria, e eles tiveram, num primeiro momento, não tínhamos o know-how, a tecnologia aqui no Brasil, vamos trazer, então, dos Estados Unidos. Fizeram uma parceria e todo o processo muito lento, muito demorado, porque eles tinham que mandar o texto em Braille na língua portuguesa. A Paula passou a ser uma consultora do Braille, ela começou a revisar esses textos, mas esse ir e vir demorou muito. E ela também, com o passar do tempo, desanimou. Algum tempo depois, ela disse, olha, eu não vou mais fazer isso. E aí ela ligou para o reverendo Giraldi, uma noite, e disse para ele, reverendo Giraldi, a partir de hoje estou fora do projeto. Uau. Eu não vou mais fazer isso. É muito lento, as pessoas estão me cobrando, perguntando quando que vai sair essa Bíblia em Braille. E a Sociedade Bíblica está tentando fazer, mas a coisa não deslancha. Então, ela foi dormir e deixou ele sem sono. Sim, transferiu. Para surpresa e alegria dela, ele, de fato, não dormiu bem aquela noite. Consultou algumas pessoas e decidiram, então, trazer o projeto, transformando ele num projeto brasileiro. Sim.
E aí foi o que ocorreu. E aí a coisa funcionou de maneira mais eficaz. A Paula continuou sendo a revisora. Ela aprendeu muito na Secretaria de Tradução e Publicações da SBB, como se traduz, como se diagrama páginas da Bíblia, e começou a dar uma série de sugestões, como a paginação ficaria melhor, como que o cego poderia ter mais facilidade para ler o capítulo e o versículo, por exemplo, localizar isso numa página da Bíblia. Esse processo, então, desde o início, levou aproximadamente 10 anos. Meu Deus, é muito tempo. É um tempo muito grande, muitas coisas aconteceram nesse período, mas eles foram vencendo essa batalha, né, esse desafio muito grande, até que no dia 30 de novembro de 2002, a SBB lançou pela primeira vez na história do Brasil a Bíblia completa em Braille, de Gênesis a Apocalipse, inclusive com os deuterocanônicos, porque se é inclusivo, não é só uma Bíblia para evangélico. O católico tem direito a receber todos os livros. É bom explicar. O que são os deuterocanônicos? Então, a Bíblia evangélica tem os seus 66 livros, a Bíblia católica tem 73. Então, esses 7 livros a mais, colocamos numa Bíblia especial, em Braille, para o deficiente visual católico. Então, quando ele faz o seu cadastro para receber a Bíblia, nós informamos que ele pode optar e, obviamente, ele vai receber a Bíblia dele. E tem um detalhe, que historicamente são livros valiosos, Tobias e Macabeus e outros, né? Eles têm um valor histórico, eles não são considerados canônicos pela igreja protestante evangélica, mas eles têm um valor histórico. Agora, o pastor Marcos, qual foi o primeiro livro que a Paula ajudou a traduzir? Foi já Gênesis ou foi para os evangelhos? Como é que foi? Não, eles, na verdade, sempre se começa por Salmos, né? Por ser um livro mais tranquilo de você fazer uma leitura. Mas ela já conhecia parte do Novo Testamento exatamente devido a uma importação que já havia sido feita, não apenas pela SBB, mas outras instituições que trabalham com o Braille já tinham enviado textos bíblicos para o Brasil. Sim. E então ela já conhecia numa instituição para cegos parte do Novo Testamento. Então ela acabou ajudando nessa versão brasileira, né? Agora, nós temos aqui no estúdio, é impressionante o tamanho da Bíblia em Braille. Aqui à frente, né, nós temos aqui uma Bíblia aberta e aqui os volumes. São quantos volumes, pastor Marcos? 38 volumes. 38. Nós temos aí na tela mostrando, tem um espiral. É óbvio que está em branco aqui, você que é vidente, e a palavra é vidente mesmo, né? Quem enxerga é vidente. Exato. Né? E o que não enxerga, o correto é chamar de deficiente visual. Embora na Bíblia apareça a palavra cego, né? E o próprio deficiente visual não se importa de ser chamado de cego ou deficiente visual. Para ele não há problema nenhum quanto a isso. Que às vezes a gente entra nesse negócio politicamente correto, né? Igual o deficiente auditivo, chamar de surdo. O próprio surdo não tem dificuldade, a gente fica nessa questão, fica cheio de dedo com essas coisas. Né? Desculpe o trocadilho ficar cheio de dedo, mas é com o dedo que o cego lê a Bíblia em Braille. Pergunta que não quer calar. Eu tive um aluno, por exemplo, na faculdade, deficiente visual, e um livro que ele precisava de ter acesso, ele pediu, professor, me passa na época era o disquete do livro. Aí eu falei, mas para que o disquete? Como é que você vai fazer? Não, eu vou ouvir o livro. A gente tem a Bíblia lida. Por que tem que ter uma Bíblia em Braille? Não basta o deficiente visual ouvir a Bíblia? Tem algum aspecto importante nisso? Veja bem, isso é uma questão cultural. Eu acho que nós temos pouquíssimo material em Braille no Brasil. Pouquíssimo. Não só no Brasil, em outros países também, porque isso não é tão valorizado. Mas o deficiente visual, ele desenvolve mais intelectualmente quando ele está aprendendo a ler. E isso acontece conosco também, com os videntes. Agora, aquela pessoa que tem mais dificuldade e não consegue aprender o Braille, ele vai receber também da SBB em áudio. Certo. A Bíblia completa em áudio. Então, a pessoa não precisa se preocupar, e como é que eu fico? Não, você vai receber o áudio, porque é um trabalho social que desenvolvemos. E no caso desses 38 volumes? 38. 38. Qual que é o volume mais
pesado assim? Por exemplo, o livro de Salmos, um volume aguenta os Salmos? São 2 volumes. Salmos são 2 volumes. E no caso das epístolas, por exemplo, várias epístolas num volume Num só? único volume. Esses 38 apenas porque ficou diagramado melhor assim e melhor de uso, né? Mas não segue a sequência que nós temos nas Bíblias nossas, impressas, mas os volumes em si, ela teve essa configuração. São mais ou menos 2,20 metros se empilharmos toda ela. Meu Deus, por isso que dá esse volume todo aqui. Agora, é claro que um deficiente visual não vai conseguir levar isso para casa. Onde que o deficiente visual tem acesso a essa preciosidade aqui, pastor Marcos? Então, nós, desde 2002, a SBB já doou para 122 instituições no Brasil. Instituições que, de uma forma ou outra, ensinam o Braille. São instituições de educação que estão alfabetizando as pessoas em Braille. Nosso exemplo típico aqui de BH, o Instituto São Rafael. Que não é confessional, não é religioso. Não, exatamente. Nós também doamos a Bíblia completa para a nossa Biblioteca Pública do Estado. Sim. Então, a pessoa pode ir até a biblioteca, pode ir até a escola e ler qualquer livro, poder levar, inclusive, para casa. Pode pegar empréstimo? Se fosse levar, isso vai depender do critério da biblioteca. Entendi. Mas ele pode levar, pode ler aquele livro, devolver e assim sucessivamente. Mas fazer a leitura de uma única vez de qualquer livro numa dessas instituições. Uhum. Agora, em casa, ele recebe gratuitamente também. No entanto, é um volume desses 38 a cada 3 meses. Mas um volume como, assim? Uma parte dessa? Cada um desses volumes ele pode receber numa capa espiral como essa. Então é uma capa mais leve, mais simples. Ele recebe pelos correios. Junto com o volume que ele recebe da Bíblia, ele recebe a revista A Bíblia no Brasil. Por exemplo, nós temos esse exemplar impresso, que é providente, que mandamos para as igrejas, temos muitos assinantes no Brasil, a mesma revista ele recebe em Braille. Eu estou preocupado com isso, porque são 38 volumes, mesmo que seja um a cada 3 meses e não seja capa dura, não é barato isso. Como é que é? Quem banca o custo disso? Então, nós temos muitas pessoas que colaboram com a SBB fazendo doações, exatamente para isso. Agora, quando a pessoa compra uma Bíblia da SBB, já está embutido um percentual que nós vamos fazer de trabalho social, tanto Bíblias de luxo quanto Bíblias mais populares. A de luxo, 20%, as populares, 7%. Então, nós retiramos desse valor um percentual para esses programas sociais, mas nós dependemos de ofertas das igrejas. Algumas igrejas e empresários, no aniversário da SBB, que é 10 de junho, esse é o mês do aniversário da SBB, ou o segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, levantam ofertas para essa causa, a causa da Bíblia. Uhum. E aí nós aproveitamos esses valores também para fazer esse trabalho. Então, uma Bíblia dessa completa, o custo dela, a de capa dura, é R$ 2.900. E a Bíblia que vem com a capa em espiral, a exemplo dessa revista, custa R$ 1.900. Então, esse valor seriam os 38 volumes. Exatamente. Completa. Então, é uma Bíblia que eu vou doar para uma biblioteca pública municipal, por exemplo. Ela vai me custar R$ 2.900, fora frete e tudo mais. Então, tem todo esse custo. Agora, o deficiente visual, ele pode receber em casa de graça. Ele vai entrar, ou alguém da família, ou vai telefonar no 0800 da SBB ou no site da SBB e vai fazer o seu cadastro. Ele vai receber gratuitamente um volume a cada 3 meses. Gente, mas isso é precioso demais, pastor Marcos. Então, vamos com muita calma nessa hora, porque eu tenho certeza que tem gente em casa aí que conhece pessoas que são deficientes visuais e que não sabiam que tem acesso à Bíblia 0800 de graça. Exato. Então, vamos lá. Eu peço para a produção, inclusive, que coloque, né, os contatos da SBB para que a gente possa fazer esse meio de campo aí. Então, de 3 em 3 meses, eles vão ganhar. Estou aqui, por exemplo, com Isaías. Não necessariamente vai ser o de capa dura. Certo. Né, mas eu estou aqui com Isaías, né, e ele pode ganhar de graça a Bíblia. Exatamente. Sensacional.
A pessoa vai se inscrever no nosso site www.sbb.org.br ou vai ligar no 0800 727 8888. 0800 727 8888. Exato. Então, fazendo a inscrição desse deficiente visual, ele vai receber um dos volumes em braille na sua residência. Hoje, aproximadamente 1.000 deficientes visuais recebem a Bíblia toda na sua casa, dessa forma que eu estou explicando. Cerca de 1.000 pessoas no Brasil. Já atendemos 3.500 pessoas. Falei de 122 instituições que já receberam a Bíblia completa. Bibliotecas públicas, Aqui escolas. em Minas, nós temos 5 cidades que já receberam. São 9 instituições mineiras que já receberam a Bíblia completa. Então, nós queremos continuar fazendo esse trabalho desde que as pessoas nos ajudem a fazer esse trabalho. Com certeza. Eu estou vendo, então, a revista também é gratuita. Perfeito. Ela é trimestral, é a mesma revista que nós imprimimos e também aquela pessoa que não está alfabetizada no Braille vai receber a porção de CDs completos, a Vira Bíblia para a câmera toda. aqui, a 3 aqui, olha, para essa aqui. Isso. A Bíblia em áudio. Completa. E ela, inclusive, é dramatizada, é muito interessante. O Cid Moreira, que é o narrador? Esse rapaz tem futuro, viu? É o narrador principal. São 40 pessoas que fizeram o trabalho todo. Sim. Ela tem um sistema de audiodrama, é muito interessante, é gostoso de ouvir, com fundo musical. Mas aí até para vidente vale isso aí. É ótimo. Porque está no carro lá, ao invés de ficar ouvindo coisa ruim, ouve a palavra. Ou viajando, põe o CD e vai ouvindo. É muito interessante. Tremendo, que muito. tremendo. Pastor Marcos, deixa eu falar como teólogo aqui. Eu estava vendo aqui, eu estou vendo, né, porque a parte inicial da Bíblia em Braille, deixa eu virar aqui para a câmera 2, para o nosso querido Leandro mostrar, ela está grafada, né, para uma pessoa que lê. Está escrito aqui, a Bíblia em Braille, esse aqui é o texto de Isaías, tá vendo? Então, isso aqui é desenho, não está em alto relevo, não. Mas quando aqui embaixo está a nova tradução na linguagem de hoje, tá vendo aqui, acima de Isaías? Uhum. Eu queria perguntar ao senhor, qual a opção, por que a opção pela linguagem de hoje? Porque você tem, a SBB tem, por exemplo, a atualizada, por que optou-se pela linguagem de hoje? Sim, isso tudo foi feito consulta antes. Então, quando eu me referi antes a Paula França, ela que estava coordenando toda essa parte do texto, se perguntou aos deficientes visuais qual a versão que eles preferiam. E sempre se comentou que o que eles gostariam é de poder ler a Bíblia e entendê-la de uma maneira mais fácil. Então, a nova tradução na linguagem de hoje é uma versão especialmente hoje para a pessoa ter uma compreensão, porque ela tem pouco mais de 4.000 palavras no seu vocabulário. Uma população brasileira que fala, 95% da população fala 3.000, 3.500 palavras no máximo, nós temos 528 mil cegos no Brasil. Quantos? 528 mil. Meu Deus, é mais do que, mais que a população da Islândia, muito mais que a população da Islândia. Então, a gente quer atingir essas pessoas. Hoje nós estamos aí com um número de aproximadamente 3.500 pessoas apenas atingidas. Uau, tem que melhorar muito. Então, nós temos uma caminhada muito grande. É um desafio muito grande, sem dúvida. Então, a gente percebe que essa versão, ela traz uma facilidade. Outra coisa é que o deficiente visual, ele não depende mais de alguém para ler para ele. Ou seja, ele... Tem autonomia. Ele tem autonomia. Ele vai pegar a Bíblia dele, o livro que ele tiver, puxa, eu vou ler a Bíblia agora. Pois é, independentemente. Eu fico pensando, essa autonomia é tudo, né? Você está com alguma, sei lá, uma questão pessoal, vou nas Escrituras, né, e vou achar, né, uma palavra de Deus para a minha vida. Exatamente. Né? Pastor Marcos, a gente tem um pequeno vídeo lá da SBB, eu queria que a gente visse e depois você comentasse um pouquinho. Vamos ao vídeo. Em 1954, a Sociedade Bíblica do Brasil deu início a um projeto audacioso: levar as palavras sagradas da Bíblia para os milhões de brasileiros com deficiência visual. Na época,
Ainda não havia tecnologia para imprimir em braille no Brasil, mas a SBB persistiu no seu intento, usando recursos como o áudio ou importando textos bíblicos em braille de outros países. Foi um longo caminho, com muitos obstáculos e superações, até alcançar a produção da Bíblia completa em braille. Foi aí que eu fiquei sabendo da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí me deram um telefone, eu liguei, me fiz uma inscrição e eles começaram a me enviar material. E eu comecei a ouvir, comecei a me interessar muito pela palavra de Deus. Toda pessoa com deficiência visual ou não tem um direito à informação. E com as pessoas cegas não é diferente. A pessoa tem direito à informação e tem direito de conhecer, a palavra de Deus. Em 30 de novembro de 2002, a Sociedade Bíblica do Brasil lançava a primeira Bíblia em braille na língua portuguesa. Produzida na nova tradução na linguagem de hoje, adota uma estrutura gramatical mais simples e contemporânea, facilitando a compreensão do texto bíblico pelas pessoas com deficiência visual alfabetizadas em braille. É muito diferente você ouvir alguém ler para você, né? E você mesmo ler, porque assim, você está observando a vírgula, o parágrafo, a troca de capítulos, você poder separar cada versículo, né? Quando eu perdi a visão, eu entendia perfeitamente como que uma pessoa se suicida, porque eu não tinha sentido de vida. Era terrível. E comecei a ler a Bíblia e Deus me ajudando. Então a pessoa, a partir do momento em que ela manifesta que ela tem uma crença, né, ela tem que ter os instrumentos necessários para que ela possa desenvolver essa crença, para que ela possa estudar, para que ela possa participar, né, de tudo aquilo que envolve aquela escolha religiosa dela. E nesse aspecto, a Bíblia é um instrumento indispensável, e a Bíblia em braille principalmente, porque o braille é a forma direta de leitura, né, para as pessoas cegas, é a forma natural de leitura. Sensacional isso aí, né? A forma natural. É emocionante, pastor Marcos. Eu confesso que eu não sou da SBB, mas como cristão evangélico, eu fico assim, emocionado de pensar que essas pessoas hoje têm acesso a esse texto maravilhoso que transforma uma vida. Sim. Deve ser emocionante, né? Vocês que são da sociedade. Eu fico pensando a falta de valor que muitas vezes nós, acostumados com a nossa Bíblia num único volume, até em alguns casos, até com vergonha de sair com a Bíblia ou de ir na igreja com a Bíblia, vou no celular, pronto. Né? Às vezes a gente usa até algumas desculpas. Imagine um cego receber a Bíblia, ele leva 10 anos para ter ela completa em casa. E por que a gente não manda tudo de uma vez? Porque ele não tem onde pôr. O volume. Então, ele não vai ter uma estante apropriada. Então, quando ele recebe um volume a cada 3 meses, ele pode ler aquele volume, reler, ler a revista, reler, até chegar ao novo volume, e ele vai adequando a sua residência para esses livros na sequência. Então, eu acho que é um desafio a gente dar mais valor para a palavra de Deus. A que a gente tem, a que nós podemos usufruir, passar isso adiante para as pessoas e dar para aqueles que não têm. Eu acho que é uma Bíblia cara, é um projeto muito caro. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui, dá R$ 1.900 ou R$ 2.900. Tem muita gente, inclusive está assistindo a gente aqui agora, que tem condição de fazer isso, sei lá, dar de presente de Natal. Que não seja para um indivíduo, mas para uma biblioteca do seu bairro. Como é que essa pessoa faz? Ela vai poder realmente entrar em contato conosco e dizer, olha, eu quero doar a Bíblia em braille completa. Porque a gente só manda fazer a Bíblia quando eu tenho o recurso, né, e tudo mais. Então, é uma coisa tremenda. A SBB, ela tem carência. Se tivesse mais oferta, nós estaríamos distribuindo muito mais essa Bíblia, porque o Brasil é muito grande. Nós temos muitos municípios
embora nem todos tenham escolas de braille, mas praticamente todos os municípios têm deficientes visuais. Com certeza. Então, eu acho que ele tem que ter na biblioteca pública, pelo menos, um exemplar, para ele poder lá ver dessa forma. Eles mesmos usam essa expressão, eu quero ver, né? Mas é ver com a ponta do dedo e sentir essa presença de Deus, que muitas vezes a gente sente a qualquer instante, porque a gente está com a Bíblia à nossa disposição. Ele não, ele depende, então depende de um recurso, nós dependemos desse recurso. A pessoa pode ofertar para isso, basta nos procurar e dizer, olha, eu vou doar, então a gente doa, eu mando fazer e nós vamos entregar num determinado local. Que é por demanda, né? Porque vocês não... Até a questão de estocagem, né? Não tem. E a imprensa, como é que é a imprensa? É na Sociedade Bíblica vocês contratam? Não, é na própria gráfica da Bíblia, na nossa sede nacional em Barueri, nós temos dois equipamentos que imprimem 24 horas. É mesmo? Exatamente. Que incrível! A primeira nós recebemos, o primeiro equipamento foi uma doação de uma Sociedade Bíblica da Escócia. Eles viram que o Brasil estava naquela fase dos 10 anos de produção de todo esse material e disseram, não, nós vamos doar. Eles tinham o recurso apropriado, não tinham a demanda nacional, nós vamos botar o dinheiro quem está fazendo uma coisa séria e bacana. Então, eles nos mandaram gratuitamente a primeira equipamento para prensar o braille. E a equipe que vocês têm lá, essas pessoas fazem um treinamento específico para produzir isso? E produzimos, nós temos uma demanda de produção 24 horas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.